Tito, capítulo 3, a partir do verso 1. Ele nos salvou, é o tema da reflexão, à luz dessa passagem. Diz assim a palavra de Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a todas as coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Alguns anos atrás, um grupo de universitários evangélicos, numa tentativa de evangelizar seus colegas, colocaram uma faixa na entrada de uma universidade no Brasil. E a faixa dizia assim: Jesus Cristo é a solução. Na semana seguinte, alguém fez uma pichação. E a pergunta colocada na faixa foi: mas qual é o problema? Um grupo afirmou: Jesus Cristo é a solução, e alguém perguntou: mas qual é o problema? Um dos grandes evangelistas do século XX chamava-se Francis Schaeffer, um norte-americano que foi um missionário na Europa pós-guerra, trabalhou na Europa secularizada e, já naqueles dias, década de 70, 80 do século passado, bastante hostil ao cristianismo. Quando nós fazemos essa afirmação, Ele nos salvou, boa parte das pessoas, ainda que envolvidas numa cultura, em tese, sob influência do cristianismo, elas perguntam a si mesmas: salvou de quê? Quando a palavra salvação vem à sua mente, quais são as conexões que você faz? Salvação, salvou, solução. Nós precisamos redimir palavras bíblicas e expressões teológicas. Essa expressão é muito rica. Ele nos salvou. Ele vive. Nós estamos aqui porque, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Ele padeceu naquela cruz por nossos pecados, foi morto e sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e desde então, milhões, incontável número de pessoas têm sido alcançadas pela maravilhosa graça. E esse povo pode dizer: Ele nos salvou. Pois bem, esse texto que nós lemos, ele é importante porque é uma carta de Paulo, escrita a um jovem pastor chamado Tito, que estava servindo numa ilha do Mediterrâneo chamada Creta. Paulo colocou ali, o designou para que ele constituísse presbíteros, pastores, naquela ilha que já estava bastante evangelizada e que precisava de ordem. Precisava de homens que pudessem governar, disciplinar, pastorear a igreja em Creta. E essa carta é uma carta pastoral. É uma carta que Paulo vai dar vários encorajamentos e diretrizes para que o jovem pastor Tito pudesse exercer seu trabalho com integridade e com destreza. E no capítulo 3, nós entramos numa seara que nós podemos chamar de o capítulo dos relacionamentos, onde Paulo vai dar várias diretrizes sobre as relações interpessoais
E especialmente nesse texto, ele vai falar sobre a relação do cristão com o Estado. Ele fala que o nosso papel é de obediência àqueles a quem Deus constituiu como autoridade. Ele fala claramente isso nos 2 primeiros versos. Paulo, inclusive, diz: lembra-lhes a todos, isto é, Paulo já havia compartilhado com a igreja em Creta sobre esse dever, porque os cretenses eram conhecidos por serem subversivos, terem um espírito inclinado à insubordinação, à insurreição. E Paulo, então, lembra-lhes que é dever do cristão se submeter às autoridades constituídas. Mas ele faz isso nos 2 primeiros versos, 1 e 2, e em seguida ele vai dar o fundamento teológico para a ética pública. Por que o cristão deve fazer certas coisas e não outras? Por que nós nos comportamos de uma maneira distinta daqueles que não conhecem o Evangelho? Paulo vai fazer aqui uma espécie de recapitulação, um trabalho de memória de quem éramos e agora o que somos por causa do Evangelho. Em outras palavras, vocês devem se comportar assim, vocês devem viver assim, por causa do que Deus fez em Cristo. E, em linhas gerais, o que Paulo vai dizer aqui é: Ele nos salvou. Eu queria, portanto, a atenção de vocês para ver essa pedagogia da graça, esse movimento que Paulo apresenta aqui, e, em alguma medida, nós todos cristãos aqui vamos nos identificar, porque, embora haja um particular ou outro distinto, o que aconteceu a mim, aconteceu a você, a todos aqueles que em algum momento da história tiveram suas vidas transformadas por Jesus Cristo. Vejamos então grandes verdades que Paulo apresenta aqui sobre a redenção. A primeira delas, a partir do verso 3, ele fala da necessidade da salvação. Por que necessária a salvação? Lembra daquela pergunta da faixa? Jesus é a solução, mas qual é o problema? Boa parte das pessoas ignora o real problema. Você só clama por um Salvador se primeiro sentisse ou percebesse perdido. A graça só é doce e desejável para quem foi golpeado pela espada da lei. Você precisa experimentar essa sensação, e mais do que a sensação, a consciência desse estado de perdição. O homem nasce numa condição de completa ruína espiritual. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é o que você faz, é uma condição inata. Nós todos somos filhos de Adão, nós todos carregamos culpa e corrupção em nosso próprio coração. Quem é pai e mãe aqui sabe que as crianças nascem com uma inclinação ao erro, porque nós somos assim desde que houve aquela chamada queda histórica. Então Paulo vai apresentar assim, olha, pois nós também outrora, ele está descrevendo àqueles cristãos em Creta uma condição que eles viviam antes de terem sido alcançados pela graça. E qual era a condição? Não é uma descrição agradável. E é por isso, e por outras razões, que as pessoas evitam conversar sobre esses assuntos. Se você disser a alguém do seu círculo relacional imediato: você é perfeito? Você é perfeita? Via de regra, a pessoa vai dizer: não, imagina, ninguém é perfeito, ninguém é perfeita, correto? Agora experimenta dizer para essa pessoa que ela é uma miserável pecadora. Aí a amizade vai ficar estranha, porque o homem não gosta de ser confrontado com a realidade. E a realidade é que nós todos somos pecadores. Curiosamente, os mais resistentes a essa verdade foram os religiosos, razão pela qual Jesus disse: olha, se vocês então veem a si mesmos como pessoas boas, probas, perfeitas, sigam em frente. Eu vim para os doentes, e não para os sãos. Uma ironia da parte de Jesus, porque do ponto de vista espiritual não há sãos. Todos estamos espiritualmente enfermos e carentes de um remédio que vem do alto, que tem nome: Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele faz uma descrição. Nós éramos nécios e desobedientes, isto é, a mente estava corrompida
pelo pecado e o coração rebelde contra Deus. Nécio não é uma expressão que a gente usa no dia a dia, mas os tradutores da versão que eu uso aqui, Ara, empregaram esse vocábulo porque descreve bem a condição do homem sem Deus. É uma tolice. Não faz sentido o homem, por exemplo, achar que todo esse vasto universo, com um alto grau de complexidade, é fruto de uma força impessoal, fruto do acaso. Paulo chega a dizer, inculcando-se por sábios, tornaram-se tolos. E Paulo está dizendo, nós éramos assim, nécios e desobedientes. Ou seja, quando a mente está corrompida, quando a mente está entenebrecida, o comportamento segue a mente. O modo de pensar influencia o modo de agir. Então, nós falando que nós todos tínhamos, por natureza, a inclinação à tolice e à desobediência. Diz mais, estávamos desgarrados e escravizados. Ou seja, nossa alma não se deleitava em Deus. As pessoas até usam uma nomenclatura, uma linguagem que parece piedosa. Deus é bom. Como Deus tem sido bom para comigo. Aquelas que foram criadas numa tradição religiosa até pagam votos e expressam sua gratidão, mas no fundo, o homem sem Cristo não se deleita em Deus. Ele tem um desejo adâmico de independência e autonomia. Qual foi a causa primária da ruína dos nossos primeiros pais? A tolice de viver livre de Deus. E na tentativa de viver livre de Deus, escravizaram a si mesmos e a sua descendência. É como um peixe que foi projetado para viver na água. A liberdade dele está enquanto ele estiver na água. Se ele dali sair, ele morre. Não há liberdade fora do Criador. Mas Paulo descreve aqui os homens como desgarrados e escravizados, como aquela ovelha tola que se extravia e acaba sendo escravizada no caminho. Nós vivíamos em malícia e inveja. Ele vai, então, portanto, adicionando os níveis de entorpecimento do coração humano, malícia e inveja. Malícia aqui, essa inclinação para desejar o mal a alguém. Inveja é essa tristeza pelo bem do outro. São Tomás chamava inveja de vício inadmissível, né? A pessoa dificilmente reconhece ser invejosa. Nós sabemos que há graduação de pecados, há níveis de pecado, listas diferentes de pecados. O indivíduo, por exemplo, pode dizer assim, olha, ore por mim, eu às vezes não consigo me segurar, sou pavio curto, às vezes falo demais, sofro de sincericídio. Mas dificilmente você vai encontrar alguém, ore por mim, eu tenho tanta inveja no meu coração. Porque a inveja é um vício inadmissível, é aquela tristeza maligna porque o outro está alegre. Paulo diz, nós éramos assim, maliciosos e invejosos. Nós éramos mais odiosos e vivíamos odiando uns aos outros, portanto ele está falando de hostilidade. Essa é a condição geral. Eu não quero me deter nos pormenores, mas o quadro que Paulo pinta aqui é, nós todos estávamos numa tríplice condição tenebrosa. Escravos do mundo, escravos do adversário de nossas almas, escravos das nossas próprias paixões corrompidas. E essa é a condição de todo homem sem Deus. E enquanto ele não reconhecer, ele não poderá ser liberto. Eu vim, disse Jesus, para dar vida e dar em abundância. Mas essa vida, ela é ofertada a todos, mas só aqueles que reconhecem a sua miséria e necessidade, se arrependem e se voltam para o Senhor, podem experimentar a vida transformada. Então, o primeiro ponto que ele destaca aqui é essa condição inata do ser humano. Segundo, a origem da salvação, de onde vem? Agora observe o verso 4, quando ele bota aí uma adversativa e uma cláusula de tempo. Quando, porém, esse quando, porém, ele está mostrando a mudança. Estávamos nessa situação triste e irremediável a nós mesmos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ele passa a falar sobre a origem, a gênesis, o começo, de onde provém a salvação.
Se o homem está perdido nessa condição triste, Deus misericordiosamente vem ao nosso encontro, ele fala, se manifestou em benignidade. A iniciativa é de Deus. Isso é muito interessante porque, percebam, é razoável que quando há ofensa entre duas pessoas, quando um relacionamento fica estranho ou é maculado por algum grau de ofensa, a parte ofensora deve buscar reconciliação, deve pedir perdão, deve reconhecer seus atos, suas atitudes erradas para com aquela pessoa. Mas veja o que acontece aqui. O cristianismo não é o homem buscando a Deus. A fé cristã não é o homem dando um passo na direção de Deus, é o inverso. É Deus vindo ao nosso encontro. A parte ofendida é que se humilha e vai buscar o ofensor. Porque Deus veio a este mundo, na pessoa do seu Filho, buscar quem? Os bons, os justos, os perfeitos? Não. A descrição é rebeldes, refratários, inimigos, atrevidos, ignorantes, nécios. São palavras pesadas, mas são necessárias para impactar e trazer o homem à realidade. Você não é salvo porque é bom, você é salvo porque Deus é misericordioso. E o Evangelho não é um conselho, o Evangelho é notícia do que Deus fez em Cristo para nos salvar. Veja que o quadro geral dessa passagem está no contexto em que Paulo está estabelecendo como o cristão deve se comportar, a sua fé pública. Mas o fundamento dessa ética no mundo é o Evangelho, o que Deus fez. E à luz do que Ele fez em nós e por nós, é assim, passa Paulo a descrever, que nós devemos agir. E ele fala que Deus é nosso Salvador. Ele fala de benignidade. Na verdade, aqui, percebam, nesses versos, especialmente no 4, ele apresenta as 4 colunas que sustentam a salvação. Vou pregar um sermão sobre esse tema. 4 colunas que sustentam a salvação. Que coisa linda. Amor, benignidade, misericórdia e graça. O amor de Deus por nós o motivou a ser benigno. O que é benigno? É pensar, é planejar o bem. Bondade é fazer o bem. Benignidade é pensar e projetar o bem. Deus nos amou e pensou, planejou o bem em nosso favor. E esse plano se manifesta na misericórdia. Merecíamos juízo e condenação, mas ele susta o juízo. É um ato de misericórdia. Não dá o mal que o pecador merece. E ao invés disso, ele oferece graça. Misericórdia é não dar o mal que merecemos, e graça é dar o bem que não merecemos. Essas verdades, esses atributos de Deus que sustentam a salvação. Palavra preciosa e cara para nós. Paulo resume tudo a carta aos Efésios quando diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É o que, gente? É dom de Deus, dom de Deus. Avançando, qual é a base dessa salvação? No verso 7, observe, onde ela se firma. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A salvação é um fruto. A raiz é o que Deus fez por meio de Cristo. A salvação é de graça a nós, mas custou um alto preço. Inclusive, essa é uma canção que nós cantamos há séculos. Eu sei que foi pago um alto preço. Graça para nós, mas um altíssimo custo para Jesus. Ninguém é salvo por fazer sacrifício meritório diante de Deus, porque o sacrifício penal, vicário, substitutivo já foi oferecido. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A base da nossa salvação é o que Deus fez em Jesus Cristo. É por isso que na igreja genuinamente cristã, tudo é centrado na pessoa de Jesus, na sua obra perfeita, definitiva e suficiente. Nós apreciamos a tradição cristã. Nós olhamos para a Bíblia, encontramos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nomes notáveis, homens e mulheres, para os quais olhamos e vemos virtudes e queremos imitá-los. Ana, a mãe de Samuel, que mulher virtuosa.
Homens como Abraão, Davi, apesar das suas fraquezas, Maria, mãe de Jesus, Eunice, a mãe de Timóteo, duas mulheres notáveis, Paulo, apóstolo, Pedro, e na história tantos outros, mas a nossa salvação não repousa, não se fundamenta na obra dos homens. Pedro não pode fazer nada por você. Paulo, de igual modo, nada. Maria, José, nenhum dos santos da igreja. A nossa salvação se fundamenta na pessoa de Jesus Cristo. Em nenhum outro nome importa que sejamos salvos. É o nome de Cristo. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, o fundamento é esse, da razão pela qual ele usa a expressão justificados por graça. Essa justificação é graça baseada na obra de Jesus. Um outro elemento, o meio da salvação, como é que ela chegou até nós? Veja o verso 5, por favor. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui nós entramos numa seara que na teologia é chamada de economia da salvação, a administração dessa salvação. Nós temos que entender e lembrar sempre que nós somos trinitários. Nós cremos no único Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Deus Pai planejou a nossa salvação. Você percebe isso claramente na própria linguagem de Jesus. Eu vim realizar a obra do meu Pai. Obra porque Ele planejou, Deus Pai. O Filho veio a este mundo numa missão redentiva. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Um plano redentivo de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. E o Espírito Santo é quem aplica a obra que o Pai projetou e o Filho realizou. Linguagem que Paulo usa aqui, mediante o lavar regenerador. Para que você fosse salvo, você ouviu o Evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e o Espírito Santo, que foi dado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, regenerou. E essa linguagem simbólica que ele usa aqui, de lavar, renovar, é uma linguagem para apontar que a natureza foi transformada. Você não foi ludibriado por um falsário numa esquina. Você não foi induzido a abraçar uma fé suspeita. Não. Você foi alcançado pela graça. Seu coração foi transformado. E isso é uma obra que vem do alto, é uma obra do Deus Trino. Salvação é a Trindade em ação. Deus nos salvou por meio de um renascimento e uma renovação que foram exteriorizadas simbolicamente em nosso batismo, mas realizada internamente pelo Espírito Santo. O que é o batismo? Semana passada batizamos aqui alguns irmãos. O batismo por si só não salva, não é ex opere operato, não é de si por si. Simboliza algo que já aconteceu, uma mudança no profundo da alma, na natureza. Isso quem faz é o Espírito Santo. Paulo chega a dizer assim: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A verdadeira confissão de fé, a verdadeira salvação, é uma obra que só Deus pode realizar. E eu sei que vocês, alguns aqui especialmente, poderiam dar esse testemunho de como eram refratários ao Evangelho, de como eram alimentados por variadas fontes que criavam essas caricaturas em relação à fé cristã, à igreja, aos símbolos de autoridade, de modo que estar hoje na igreja ou confessar a fé pública em Jesus Cristo é um milagre. E a história está cheia de pessoas assim, que eram inimigas da fé e hoje são promotoras da fé. Estão aí como arautos da graça. Agora, caminhando, o propósito dessa salvação, no verso 5, ele diz: para que nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele fala de esperança. O propósito dessa salvação não é simplesmente nos dar uma condição melhor desse lado da existência, como alguns propõem de forma tão equivocada nessa teologia da prosperidade. Deus abençoa a nossa vida de múltiplas formas.
e a providência tem seus caminhos. Mas o que Paulo fala aqui de esperança da vida eterna. E vida eterna não é um construto social, não é uma falácia, não é um folclore. De fato, existe uma vida que pode ser qualificada como sendo eterna. E vida eterna não é simplesmente quantidade de tempo, até porque depois que você morre, o tempo é uma categoria que não existe. Vida eterna diz respeito a um estado permanente de bem-aventurança. Razão pela qual Paulo disse: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Razão pela qual algumas pessoas, quando firmam e adubam seus referenciais de significação em coisas que, conquanto boas, não são eternas, ao perderem, se desesperam. É bom ter saúde, mas se sua alegria está firmada apenas na sua saúde, você tem um problema na mão. É bom ter recursos, mas se a sua felicidade se fundamenta em seus recursos, você tem um problema nas mãos. É bom ter uma família, mas se a sua felicidade se fundamenta na sua família, você tem um problema nas mãos. Por quê? Essas coisas, conquanto boas, elas escorrem por entre os dedos. Um atleta no pleno vigor físico pode perder a sua saúde da noite para o dia. Uma pessoa com uma condição de privilégios socioeconômicos, por uma eventualidade, pode perder tudo da noite para o dia. Uma pessoa, por melhor que seja estabelecida, que tem uma família amável, pode perder a pessoa que mais ama, um cônjuge, um filho, uma filha. Essas coisas acontecem quando a gente vive fora do jardim. A gente vive num mundo caído, marcado por tragédias. Mas quando a nossa esperança ela está focada em outra natureza, essa vida eterna, ainda que passemos por tristezas desse lado, nós temos a certeza de que haverá um dia, uma hora e um momento em que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, porque uma nova ordem será estabelecida. Portanto, Paulo está falando de esperança. O propósito da salvação é nos trazer de volta para aquela bem-aventurança que foi perdida lá no Éden. Está para sempre diante daquele que é a fonte de todo bem, de toda beleza, de toda alegria. Deus não é um estraga-prazeres. Deus é plenamente feliz e sempre viveu e viverá na plenitude das três pessoas, um derramando amor e alegria sobre o outro, Pai, Filho e Espírito. A salvação é um convite para participar dessa santa comunhão que Paulo chama, as Escrituras apontam como vida eterna, plena e abundante. E por fim, quais são as evidências? No verso 8, essa salvação produz fruto. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O que Paulo está a dizer é que a salvação, ela se evidencia, ela se mostra. Se o fundamento é a graça, se o fundamento é a raiz, Cristo, o que Ele fez, o fruto deve ser exibido, deve ser evidenciado. As obras são os frutos. Você não é salvo pelas obras, mas é salvo para as boas obras. Tem que acontecer uma progressão, um avanço, uma modelagem do seu caráter, das suas afeições à imagem do homem perfeito que é Cristo. Boas obras implicam em fazer coisas, sim, mas também atitudes. É uma mudança que se percebe. Razão pela qual Paulo vai dizer várias vezes, e Pedro também, que como peregrinos devemos ornamentar a doutrina pela maneira como vivemos. Vocês sabem que as palavras são importantes. Deus escolheu ser ouvido e não visto. As palavras são importantes. Mas, irmãos, o exemplo arrasta. E eu sei que há pessoas no nosso círculo relacional que, por alguma razão, ou pela própria condição inerente, são refratárias à igreja, refratárias ao evangelho, refratárias ao cristianismo. Mas à medida que elas verem, à medida que elas perceberem o impacto do evangelho na sua vida, elas são quebrantadas. Como dizia um gigante escocês,
A melhor maneira de quebrantar um coração duro é untá-lo com o óleo do amor. E o amor que opera a transformação na nossa vida. E Paulo está falando sobre isso. O propósito da morte de Cristo foi purificar um povo zeloso de boas obras. As boas obras não são a causa da salvação, mas os frutos dela. Espera-se que todo genuíno cristão seja praticante de boas obras, e as boas obras adornam o evangelho e causam impacto na vida dos incrédulos. Eles veem isso. Houve um imperador, sobrinho de Constantino, chamado Juliano, que entrou para a história como Juliano o Apóstata, século V, porque quando ele assumiu o império, ele projetou a ressurgência do paganismo, porque naquela época o império já estava alinhado com o cristianismo. Ele morreu num campo de batalha, 5 anos depois de assumir o trono. Mas o ponto é que, nos seus escritos, há um texto muito interessante, eu gosto sempre de lembrar os alunos de história, em que ele reúne o Conselho de Estado, seus grandes oficiais, conselheiros, e ele os repreende, porque ele diz, olha, é impressionante como é possível os galileus, assim ele chamava os cristãos, demonstrar tanto afeto, tanto cuidado pelos seus, e não apenas pelos seus, e pelos nossos. O cuidado dele com os mortos, o conceito de cemitério nasce com o cristianismo. Dá um lugar de dignidade para o corpo até a ressurreição. E como não há, por exemplo, judeus pedintes nas ruas, como os cristãos auxiliam os pobres, socorrem não apenas os deles, mas os nossos também. Enquanto nós, pagãos, assim ele dizia, somos tão negligentes em socorrer o necessitado. Ele falando que o impacto dos cristãos naquela sociedade, o imperador pagão reconhecendo boas obras da parte dos crentes. Vejam vocês, e assim eu encerro. Há muita superstição e paganismo na igreja evangélica brasileira. Nós não vamos conquistar o Brasil alugando uma aeronave, sobrevoando a cidade, jogando óleo, até porque se for no verão vai queimar todo mundo, né? Isso é paganismo e coisa de gente que tem muita dificuldade, para dizer o mínimo. O cristianismo causa impacto numa cidade, num estado e num país, numa nação inteira, quando cada discípulo de Jesus viver o evangelho e mostrar às pessoas que o evangelho é o poder de Deus, que transforma a nossa vida, que nos faz mais misericordiosos, mais perdoadores, mais amáveis, mais gentis, mais servidores, convicções inabaláveis e ao mesmo tempo um espírito irênico, sem ser belicoso, sem ser orgulhoso e altivo. Então nós precisamos disso. Ele nos salvou para uma vida transformada, para uma vida que glorifique o seu nome. Eu quero, portanto, encorajar aqueles que aqui estão, que já são discípulos de Jesus, mantenham os olhos no Salvador. Sigam em frente. A vida é curta, breve e incerta. Vamos nos preparar para um grande dia com o Senhor. E aqueles que estão entre nós que ainda não tiveram a oportunidade de professar sua fé em Jesus, não aposte a sua alma. Não corra o risco de passar pelos portões da eternidade sem ter sobre si a justiça do homem perfeito que é Jesus. É perigosíssimo, é irremediável. Hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de arrependimento dos pecados e colocar totalmente a fé em Jesus Cristo, que é o único que pode nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados e deste mundo perverso. Que o Senhor sustente a nossa fé e que o nosso coração esteja aberto para amar cada vez mais aquele que decidiu nos salvar. Amém? Vamos orar. Vamos dar graças a Deus. Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que meditamos, refletimos, pensamos, mais impactados ficamos com a grandeza do teu amor. Incalculável, impressionante, inexplicável amor, que nos amou tão intensamente que deu seu Filho por nós naquela cruz. Queremos confessar publicamente que Ele nos salvou. Estamos seguros porque fomos salvos pelo precioso sangue de Cristo. Sustenta a nossa fé e aumenta as nossas afeições por Jesus, de modo que a nossa vida
seja um tributo de louvor a Ele. Ainda existem áreas em nossa vida que precisam ser transformadas. Há regiões áridas em nosso coração. Faz chover a Tua graça, de modo que possamos espelhar, exibir uma vida transformada pelo Evangelho. Abençoa os meus irmãos e irmãs aqui presentes. Abençoa aqueles que eventualmente ainda não tiveram essa experiência pessoal. A salvação vem do Senhor e nós clamamos para que na manhã de hoje o Senhor alcance homens e mulheres e os conduza de volta à fonte última de toda alegria, que é o próprio Cristo. É em nome dele que nós oramos, Senhor. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço,